Atletas no Ar está de volta para todo o Brasil e para o mundo através da internet. Eu quero te lembrar de fazer a sua inscrição para o 31º Congresso de Atletas de Cristo, vai acontecer entre 10 e 13 de dezembro. Se o pessoal puder preparar o banner aí para a gente falar, vai ter muita gente interessante lá nesse congresso, rapaz. Alex Dias Ribeiro, presença confirmada, ex-piloto. Também o Silas, ex-técnico e ex-jogador. Vai ter o Fábio Mica, missionário de Atletas de Cristo lá em Campinas, vai ter legal. Dá uma olhadinha no banner aí, para você ver e você lembrar. Ah, não, a gente está sem, perdão. Mas o tema é Vencendo em Meio às Derrotas, entre 10 e 13 de dezembro, lá em Campinas, no site de Atletas de Cristo, tem todas as informações para você participar. É o mesmo? Inscrições abertas lá pelo site, só você entrar lá, você vai ter mais informações sobre os valores e como você pode se deslocar da sua cidade, se você de repente que não mora em São Paulo, ou que você mora na capital, pode ir para Campinas e aí você pode ter lá, participar desse grande congresso que vai ter com diversos ex-atletas e atletas, fora todo o pessoal da missão dos Atletas de Cristo. É isso aí. Jorge Max, conte-me mais sobre como a pessoa que está em casa pode participar do nosso programa e interagir conosco. É isso aí, rapaz. atletasnoar@boasnovas.tv atletasnoar@boasnovas.tv, mande um e-mail pra gente, sempre falando do que você tem gostado do programa, críticas, sugestões. Fala aí dos atletas que você gostaria de ver aqui no Atleta por Ele Mesmo, a missão que você gostaria de ver no Atletas em Campo, né? De repente tem algum local aí, alguma ação social perto da sua igreja, perto da sua casa, que evangeliza através do esporte. Mande o contato deles pra gente, que a gente pode ir lá até eles, fazer uma matéria para você poder assistir aqui. Além disso, tem o sorteio também sempre desses materiais que a gente tem colocado aqui. Tem a camisa dos Atletas de Cristo, a Bíblia, o squeeze, para você tomar sua água depois do futebol, depois de sua prática esportiva. Tem o boné, a bolsa e, além disso, especialmente a partir dessa semana, também tem a Bíblia com a dedicatória aqui do Vitor Belfort, que a gente já mostrou aqui no bloco anterior. Está aqui, você está vendo aqui no detalhe, a Bíblia com a dedicatória do Vitor Belfort. Não é para qualquer um, não. E também a bolsa que ele deixou autografada pra gente. Vocês podem ver aqui, ó, ver aqui nessa câmera aqui, no detalhe autografada, uma bolsa aí de uma marca conhecida, o pessoal que treina conhece, o pessoal que faz academia, que faz luta conhece. Bolsa de qualidade, você pode colocar seu material esportivo, além da dedicatória do Vitor Belfort nela. É isso aí, eu já estava falando sobre o nosso quadro Atletas em Campo. No domingo agora vai acontecer a Maratona de Revezamento Pão de Açúcar aqui no Rio de Janeiro, lá no Aterro do Flamengo. Tem uma equipe da Primeira Igreja Batista de Copacabana que está indo. 46 pessoas em várias equipes de 5, de 10, de 12 quilômetros vão participar dessa maratona. E a equipe do Atletas no Ar vai estar lá dando apoio, gravando a matéria. Eu vou estar lá, se você quiser encontrar com a gente, procura a barraquinha lá da Igreja Batista de Copacabana, tenha lá o apoio dos Atletas de Cristo. Eu vou estar lá com a nossa equipe, Ferreira e o Bruno, nossa equipe sensacional para acompanhar tudo que essa equipe vai fazer. Na semana que vem você vai conferir a matéria aqui no programa. Será que a equipe vai precisar correr também um pouquinho? Não, Deus me livre. Não. O Ferreira não aguenta e o Bruno não tem peso para isso, só se fosse rolando. Bom, quero te convidar também para você passar lá no Facebook Atletas de Cristo. Essa semana fez 10 anos do falecimento do Serginho, zagueiro, teve uma parada cardíaca durante um jogo. Tem lá um texto bacana relembrando esse problema. Ele foi em São Caetano no jogo contra o São Paulo. Foi uma coisa assim que marcou muito o futebol. Durante a partida mesmo, foi bem impactante mesmo. Bastante impactante, dar uma passada lá. Bom, por falar em São Paulo e por falar em Campeonato Brasileiro, a bola rolou no sábado e você ainda não teve a oportunidade de assistir os gols, vai assistir agora os gols de sábado do Campeonato Brasileiro. Fluminense em casa contra o Atlético Paranaense, abriu o placar com Wagner. O Atlético Paranaense vai fazer o gol de empate com o Kleberson, lembrando que o artilheiro Cléo não jogou. E no minuto seguinte, o Fred fez o gol da vitória do Fluminense já no finalzinho, no apagar das luzes. Artilheiro Fred, manda um abraço pro Felipe, que não gosta dele. O Palmeiras saiu no gol. O Palmeiras saiu na frente, um gol de quem? Gol de quem, rapaz? Thierry Henrique, o artilheiro do Brasileirão. Olha só. O Corinthians vai fazer o gol de empate com o Zidanilo. Aos 45. Olha o chute do Danilo. Eita, desviou, rapaz. Via pra fora essa bola. Ai, meu Deus. 1-1, clássico paulista. O Cruzeiro empatou, rapaz. Mais uma vez o Cruzeiro não venceu. O Marquinhos fez o primeiro gol. O Figueirense vai empatar com o Pablo. Não é qual é a música, mas quem decidiu foi o Pablo. Que coisa, hein? Que belo trocadilho. Você gostou, Muito Jorge? bom. Bola para a área e o primeiro gol do Coritiba com Leandro Almeida. O gol do Grêmio não foi do Barcos, foi do Riveiros, mas também de cabeça. Internacional e Bahia, rapaz. O Internacional ganhou, meu Deus. Que milagre. Finalmente. O Internacional saiu na frente e fez também o segundo. Nilmar fez o gol que decidiu. Alan Patrick fez o primeiro. Sport e Atlético Mineiro. Rodrigo Mancha vai abrir o placar.
rebotão pra frente. Que e coisa, gol. hein, Vitor? Que beleza. Vitor que ainda foi expulso nesse Ainda jogo. foi expulso nesse jogo, rapaz. A galera tinha posto ele num reality aí de futebol, se deu mal. O Galo vai virar o jogo com o Dátolo. O terceiro gol vai ser marcado pelo... o terceiro gol é do Carlos. Esse aí que você tá vendo agora. Esse gol Carlos muito chorado. o Carlos é um né? atacante que não sabe fazer gol. É 3 muito incrível tentativas. essa situação. O Danilo vai fazer o gol do desconto do esporte. A gente vai comentar depois sobre o Carlos, mas ele é um atacante muito diferente. Criciúma, rapaz. Criciúma perdeu pro Vitória. E o Vitória respirou aliviado. O Dinei fez o primeiro gol. Vitória em grande recuperação. Grande hein? recuperação. O Rodrigo Souza vai empatar. Mas o Edno, rapaz, o Edno tá danado. Ele chegou Olha vindo da só. Série B, Que gol que ele fez. vai fazer um gol de meia bicicleta e depois vai fazer de pênalti. O Edno veio da Ponte Preta. Chegou no time do Vitória para salvar o time e está conseguindo salvar. Está fazendo um excelente jogo. Chapecoense saindo atrás do Santos, gol marcado pelo Bruno Vini, mas o Leandro foi lá e empatou. Chapecoense, rapaz. Chapecoense. Olha a Chapé aí. Clássico do Rio, em Manaus, Em Manaus. Botafogo na frente. Beleza de gol. Dois Bola belos saiu gols do de Botafogo. pé em pé. O Rogério fez o primeiro, o Alisson vai fazer o segundo. Que golaço do Alisson. Rapaz, olha que batida. 7 anos agora sem fazer gol. Eduardo da Silva entrou no segundo tempo para fazer o segundo, botando para dentro o Botafogo. Estádio lotado. 2-1, estádio lotadíssimo. O Botafogo fez um excelente negócio levar esse jogo para Manaus. Tem mais um jogo que aconteceu ontem, foi o São Paulo vencendo o Goiás por 3-0. Se já tiver no ponto, me dá um ok aí, vamos ver os gols. 3-0 para o São Paulo. Primeiro gol marcado pelo Edson Silva, de cabeça. São Paulo que já foi desde o início para cima do Goiás e já abriu o placar logo no atacou início. muito. Rogério Ceni batendo o recorde de vitórias nesse jogo. Recorde também pra gente é ver o Luiz Fabiano voltar a fazer gol, rapaz. Que beleza, o Luiz Fabiano Fabuloso. fez gol. Os dois atacantes, tanto o Luiz Fabiano quanto o Allan Kardec. que É fez isso aí, o terceiro Allan gol. Kardec entrou no segundo tempo, botou de cabeça. 3-0 para o São Paulo. Que belíssima vitória do São Paulo. São Paulo, que você falou em recorde aí do Rogério Ceni, né? Rogério Ceni que completou, não vou falar o número desse jeito, a de vitória de número 590 pelo São Paulo. É o jogador que mais tem vitórias pelo mesmo clube na história do Ultrapassou o futebol. Ryan Giggs, né, Ryan do Giggs Manchester com o United. Manchester United. O Ryan Giggs, de repente, que você é mais novo, não está ligando o nome à pessoa, com certeza se você tem o jogo de videogame lá, ou o PES, ou o rapaz. FIFA, você certamente jogou com ele lá no Manchester Jogou, United. com certeza jogou. Dá uma olhadinha lá que ele tá lá. Tá lá e era um craque de bola, jogava muita bola. muito O torcedor bem. do Palmeiras também lembra dele. Tava naquele título do Manchester United de 99 em cima do Palmeiras. Tava naquele time lá. Jorge Max, vamos lá. Jogo a jogo pra gente dar uma passadinha no que aconteceu nessa Isso. rodada. O Fluminense conseguiu uma boa vitória sobre o Atlético Paranaense dentro de casa. Precisava dessa vitória, 2-1. O Fluminense que saiu na frente depois da entrada do lateral Carlinhos, né? O Fluminense tinha começado com o Chiquinho na lateral esquerda. E aí o Chiquinho é um jogador com muita vontade. Não é lateral. É um jogador com muita vontade, mas é aquele negócio, né? Ele corre muito, ele se esforça e tal, mas é difícil ele chutar, é difícil ele cruzar, ele tem uma certa dificuldade com alguns fundamentos. O Carlinhos entrou, o primeiro cruzamento, o Carlinhos, que é um grande lateral, um excelente jogador, primeiro cruzamento dele, gol do Fluminense. E aí, macacos me mordam. A diretoria do Fluminense não vai renovar com o Carlinhos. Pra você ver, É, né, meu rapaz? Deus, tá De negociando repente- com outros times da De Série repente A. é questão financeira lá, o patrocinador É, tu me vê, se já ele não entra, quer acerta um continuar cruzamento, pagando tá tão achando alto. que merece 500 mil, né? É verdade. É, E vamos aí- falar de Palmeiras e Corinthians? Eu acho que pro Palmeiras foi um excelente resultado ter empatado com o Corinthians. O que você acha? Pela situação na tabela, sim. Mas o Palmeiras até que nos últimos jogos vem jogando bem e tem deixado a vitória escapar nesses jogos, né? Sai na frente e depois acaba levando o gol de empate. Esse jogo do Palmeiras, o clássico paulista, Palmeiras e Corinthians foi no sábado, e o jogo do São Paulo só aconteceu na segunda-feira, porque domingo teve eleição, porque veja você, a Polícia Militar achou por bem e certo, mas o triste é que a Grande Polícia decisão. Militar tenha que fazer isso, achou por bem não colocar 3 torcidas dos Na grandes rua ao mesmo times na tempo, rua no mesmo dia na cidade de São Paulo. Para você ver a que ponto nós chegamos Incapacidade. no né? futebol. Mas tudo bem, acho que foi uma grande decisão. Eu quero Foi uma destacar boa para você, o Palmeiras tem 31 gols pró nesse campeonato. O Henrique fez 15. Critica ele aí agora. Tá vendo? Critica o Henrique. De repente, a critica torcida nada. do Flamengo gostaria de ter, Não, de ter não, levado não ele, sei. né? De repente. Bom, o Flamengo- líder Cruzeiro tropeçou mais uma vez, empatou fora de casa com o Figueirense. A distância de pontos é a menor nesse momento nas últimas rodadas, 5 pontos de O Cruzeiro que diferença. no segundo turno vem ladeira abaixo. Agora, o primeiro turno foi tão Foi bom tão bom, mas que- tão bom. que ele ainda continua 5 pontos à frente
do segundo colocado e a briga fica mais ali mesmo do segundo para o quinto lugar. Mas, obviamente, que se esses times, principalmente São Paulo, Atlético Mineiro, Inter e até com um pouco de boa vontade o Corinthians... Boa vontade, com boa vontade. Com bastante Muita boa vontade. Muita boa vontade. Mas, principalmente São Paulo, Atlético Mineiro e Inter, se eles tiverem um grande aproveitamento aí, né, nessas últimas rodadas, podem complicar, de repente, a vida do Cruzeiro, que está numa descendente e tem perdido pontos importantes no campeonato. Talvez um pouco por falta dos jogadores manterem uma sequência de jogos mesmo. Então, jogadores convocados, jogadores lesionados, Sim. O Cruzeiro perdeu muita força. Apesar de ter um grande elenco, mas... Exatamente, mas não há elenco que resista 4 convocações, 3 lesões, 7 suspensões. O time realmente não consegue manter aquele ritmo. O Atlético Mineiro que vem perseguindo ali o Cruzeiro, vai ser, essa reta final do campeonato vai ser interessante. O Coritiba empatou com o Grêmio, voltou para a zona de rebaixamento. O Coritiba estava fora na última rodada, empatou com o Grêmio e voltou para a zona. O Coritiba está com grande chance de cair, rapaz. Tem um time bem limitado. E é engraçado que o Coritiba vai, consegue uma vitória e sai da zona. Falei, agora a gente não vai voltar. Perde, volta para a zona e todo mundo volta, mesmo pessimismo. É triste ver, por exemplo, o Alex, o grande craque, que eu já falei diversas vezes aqui, da admiração que eu tenho pelo futebol do Alex. É o último ano dele e realmente, pelo menos pela minha torcida, seria bom que ele não caísse, não fosse rebaixado com o time dele no último ano de atividades dele. Mas, enfim, o Coritiba que... Quando o Alex não joga tão bem ou quando ele não joga, então, é muito difícil. Aí o Coritiba se vê em maus lençóis. Mas quando ele joga, é um pouquinho de alento ali para a equipe do Coritiba ganhar uns pontinhos para tentar fugir do time do rebaixamento. Grêmio que deu mole, tá? Já teve lá dentro do G4, teve mantendo uma posição, teve uma boa sequência de vitórias com o Filipão, mas está em 7º lugar. Mas vamos falar a verdade, o Grêmio de fato não tem um time tão bom assim para estar disputando o G4. O Filipão, logo na chegada, conseguiu dar uma arrancada ali com aqueles 1-0 bacanas, né? Aqueles cruzamentos na área. Que beleza. E o Dudu, que vinha fazendo bons jogos, né? O Riveiros, que é um jogador, um argentino que joga bem também ali pelo meio de campo, mas agora começa a se estabilizar dentro da irregularidade do normal do campeonato. O Grêmio, inclusive, que entre os times que estavam brigando pela Libertadores, é o que tem o pior ataque, só 26 gols marcados. Exatamente. Nessa história de 1-0 aí. Pois é, são mais de 30 rodadas, o Grêmio só fez 26 gols, é menos de um gol por partida. Exatamente. Não dá para ir para Libertadores. Pelo menos, não dá para ir para Libertadores. Menos por partida, não dá para ir Mas pelo menos está até numa boa campanha. Se a gente for pensar no número de gols que tem feito, até está numa boa campanha, está em 7º lugar no campeonato. Acho, inclusive, a gente vai até ver a tabela mais para o final do programa, mas acho que essa rodada dessa semana meio que desenhou uma linha para mim, a linha final ali, de quem não vai brigar. O Santos não vai brigar por Libertadores. Está com 46 pontos, o Grêmio está em 7º com 51. Eu nem acredito muito no Grêmio também, não. Não, também não acredito muito no Grêmio, não, mas eu desenhei uma linha imaginária ali, onde acabou as esperanças para o Santos. Não está com bola para isso, não está com pontuação para isso. Pontuação para isso é o Atlético Mineiro, que venceu o Sport por 3-2, grande vitória do Galo. Grande vitória do Galo. O Galo que... Demorou para chegar no G4, mas chegou. 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 E tem time, se a gente falar de time titular, né, talvez não tenha um elenco tão bom quanto o seu rival, principal rival que está em primeiro, o Cruzeiro, mas tem um bom elenco. Agora tem importantes desfalques ali por diversos tipos de problema no ataque, né? Se falar do Jô, né? O André, enfim... muitos bons jogadores... Na verdade, é o mesmo problema. São 2 jogadores e o mesmo problema. Pois extracampo, infelizmente. Não estão machucados. Às vezes se machucam até pela a forma de vida que levam fora de campo, né? Mas, enfim, poderiam ajudar bastante o Atlético nessa reta final. Mas o Atlético, que mesmo sem eles, mas com o Carlos, conseguiu essa vitória em cima do Sport. Rapaz, o jogo contra o Sport, o Carlos penou para fazer aquele gol. Há 2 ou 3 rodadas atrás, o Galo fez um jogo, o time jogou muito bem, o time estava jogando muita bola, foi até o jogo que o Galo goleou. O Carlos recebeu pelo menos 3 oportunidades cara a cara e perdeu 3, foi fazer gol já com o jogo resolvido. O Carlos é um atacante que não faz gol. Eu lembro que estava assistindo o jogo e o comentarista desse jogo falou: o Carlos tem uma pequena dificuldade na finalização. Como é que o centroavante vai ter dificuldade com finalização, Jorge Max? É possível? Pode isso, Arnaldo? Pois é, a gente vê acontecendo em alguns momentos do futebol. Meu pai. Inclusive, eu vejo muito isso em laterais, rapaz. A gente vê muito lateral com dificuldade de cruzar. Exatamente. Isso é o que a gente mais consegue ver. Como é que pode? João Paulo. A gente não fala do João rapaz. Paulo.
A gente O falou, torcedor eu do falei do Flamengo gosta Chiquinho. muito do João Paulo. A gente falou do Chiquinho no jogo do Fluminense e ele, que é um jogador de meio, ele meia esquerda, digamos assim, que Ele também deveria saber cruzar, né? Só. Exatamente, no mínimo, Asterisco. né? Alguns fundamentos básicos, passe, cruzamento, enfim. E ele, quando joga improvisado na lateral esquerda, tem essa dificuldade. Mas ele, pelo menos, tem a desculpa, não é minha posição de origem e tal. Mas a gente tem casos como do rapaz João Paulo, né? Como o Carlos, que tem algumas dificuldades, o atacante que tem o dificuldade zagueiro de tem dificuldade de finalizar. cabecear, o zagueiro com dificuldade de jogar aéreo, o Chicão. Tem dificuldade Goleiro aérea. que não sabe sair no escanteio também. Isso aí a gente vê toda rodada, né? Tem Toda rodada. aquele famoso jogador da escola do Klemer, ex-goleiro do Inter. Ele vai até a metade da área e volta. Ele não foi para defender, ele também não... Ou então pega umas borboletas no meio da área. Vamos em frente. Vitória venceu o Criciúma, afundou o Tigre na crise. O Vitória que conseguiu ficar fora da zona de rebaixamento mais uma rodada. O Criciúma é o lanterna do campeonato. A lanterna está bem movimentada, Boa, rapaz, nesse como tá, campeonato hein? brasileiro. Em alguns campeonatos atrás a gente via alguns times já de Parados, logo no ou meio. como na Série B, a portuguesa que está lá um tempão, a lanterna Exatamente. a pilha vai Por até exemplo, acabar. o último que me vem à mente é o América de Natal, quando teve na Série A, no primeiro turno já estava lá disparado na lanterna. E nesse campeonato a gente vê diversos. Antes do meio do campeonato, a gente já teve Flamengo por algumas rodadas na lanterna. Flamengo, Botafogo, Palmeiras já passou Coritiba, bastante Palmeiras, na lanterna. O Botafogo, o Coritiba, Vitória, o Bahia, o próprio vários Vitória. times tiveram na zona da- E no agora o último lugar. Criciúma tá lá. O Criciúma que já teve até algumas rodadas fora da zona de rebaixamento e agora despencou para a lanterna. Tá uma briga quase tão ferrenha quanto a do G4, É verdade. a zona de rebaixamento. Eu queria comentar contigo sobre a entrada do Edno, rapaz. Eu lembro que quando saiu a notícia de que o Vitória tinha contratado o Edno junto à Ponte Preta, eu falei, tá aí uma contratação desesperada. É um time da Série A contratando um jogador da Série B para tentar salvar o time do rebaixamento, tem alguma coisa errada. Mas na verdade não, o Edno entrou como uma luva, fez gols importantes nos últimos jogos. Ele não é ruim, não é um jogador ruim. Agora a gente teve ele, por exemplo, no Corinthians e tal, em clubes maiores, tem certos Uma boa jogadores passagem que pela tem... Lusa, né? Sim, Depois sim. foi pro Corinthians, não rendeu tanto. Acho que falar de clubes, de fato, grandes, como o Corinthians, por exemplo... Ele passou pelo Botafogo também. Também. Teve uma boa passagem também, mas não o suficiente para se manter, para fazer história no Botafogo. Mas aí a gente vê um jogador que, por exemplo, na Ponte Preta fazia boas partidas e veio para o Vitória e tem conseguido. Ele bate falta muito bem, ele é canhoto, ele bate falta muito bem, ele chuta muito bem de fora da área, cabeceia, é um bom atacante. É porque você imagina que quando o time vai fazer aquela contratação do desespero, metade do campeonato, tá na zona de A rebaixamento, chance de dar errado, né? a chance de dar errado é muito grande. Mas acabou acertando e acertou bem o Vitória. O Edno está fazendo grandes partidas. Fala de um time que vai ser rebaixado, não fala da Chapecoense, rapaz, que empatou com o Santos. Rapaz. Tá aí a Chapecoense, 15º lugar, empatou com o Santos que tá fora. Acabou pro Santos. O Férias. Santos que conseguia alguma coisa ali com o Robinho, quando o Robinho jogava bem, e com a molecada ali tem o Giovânio, né? O Lucas Lima jogando muito bem, Eles o Gabriel, o Gabigol. muito, que é normal para a idade deles, mas Sim. se o Santos queria chegar a algum lugar, essas oscilações tinham que ser um pouco menores. E aí, quando a gente fala de oscilação, a gente esperava que alguém que não oscilasse dentro desse time fosse o Thiago Ribeiro e o Leandro Damião. Eita, meu Deus. E aí a gente encontra esse problema, o Leandro Damião ainda não conseguiu deslanchar depois que teve até convocado há alguns anos pela Seleção Brasileira, jogando no Santos ainda não conseguiu deslanchar e deveria ser esse ponto de equilíbrio no ataque do Santos, mas ainda não conseguiu. E o Santos, de fato, é bem difícil que brigue pelo G4 ainda. Botafogo venceu as reservas do Flamengo por 2-1 lá em Manaus. O Flamengo usou só o Paulo Vitor, o Samir de titulares. O Gabriel, que agora é titular, também jogou nesse jogo. O Eduardo entrou no segundo tempo, mas boa vitória do Botafogo, está agora em 17º, lutando para sair da zona. O Botafogo que entrou num jogo de futebol querendo conquistar a vitória. Precisava mais da vitória e mostrou em campo que estava brigando por isso. O Flamengo, mesmo com time misto, poderia ter feito um pouquinho mais de esforço, né, mas teve bem apático no jogo. E o Botafogo jogou melhor, fez 2 belos gols. O primeiro gol não tanto a finalização, mas a troca de passes foi muito bonita. E o Alisson que faz belos gols e às vezes ele perde fez um gols gol assim também muito no mais comecinho simples, da né? Libertadores, ele fez um gol parecido com esse. Isso. Cortou pra direita e mandou. Ele tem habilidade, acho que a torcida do Botafogo, toda vez que vê um gol, ele fazendo um gol desse, fica na esperança. Agora vai. Quem também a gente fala espera muito, que vá, né? agora vai é a torcida do Inter, rapaz. A gente comentou no último programa aqui, 2-0 pro Inter em cima do Bahia, foi uma grande vitória. Foi uma grande vitória. O Nilmar, considerando que o Inter tá oscilando tanto. o Nilmar que veio para
uma grande contratação. A gente falava de contratações no meio do campeonato aí, o Vitória trazendo o Edno, o Inter trouxe o Nilmar, nada mais, nada menos que o Nilmar, né? E tem ajudado bastante o ataque do Inter. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou a tabela do campeonato depois dessa rodada do Brasileirão? Vamos dar uma olhadinha na sua tela. Cruzeiro, líder com 61 pontos, 56 tem o São Paulo, a diferença caiu para 5 pontos. Galo Mineiro com 54, Internacional e Corinthians tem 53 pontos. Fluminense e Grêmio tem 51 pontos, sexto e sétimo, ali está o meu corte final. Santos 46, Goiás 41, Atlético Paranaense, Flamengo, Sport. Até aí é o outro corte da galera que não vai a lugar nenhum, não vai brigar lá embaixo, também não vai brigar lá em cima. É o limbo, Figueirense tem 36, Palmeiras tem 36, a Chapecoense, que vai ser rebaixada, tem 36. Vitória tem 34, zona de rebaixamento, a galera dos 33 pontos. Botafogo e Coritiba, o Bahia com 31, o Criciúma tem 30 pontos. Essa é a tabela do Brasileirão, muito emocionante. Amanhã tem Copa do Brasil, Jorge Marques. Exatamente. Flamengo vai pegar o Atlético Mineiro, o Santos vai pegar o Cruzeiro. O que esperar desses jogos, rapaz? Eu confesso que estou... Se a gente falar de favoritismo, né, os dois mineiros têm... Esse favoritismo. Levam um favoritismo, Brasileirão, por tudo que exatamente, pelos times em si. Mas mata-mata é mata-mata, né? É isso Tudo aí. Pode acontecer. A gente vai Amanhã a gente fala um pouquinho mais. Um pouco mais sobre isso nos programas. Também no Boas Novas do Brasil, toda a cobertura, eu vou estar lá com o Mário e com o Ebert para a gente falar sobre Copa do Brasil. Jorge Max, muito obrigado pela sua presença. Nos veremos novamente semana que vem, terça-feira. Exatamente. Eu falei que amanhã a gente comenta mais, eu esqueci. A gente estava na versão Express, né? A gente não está mais nos programas diários. Semana que vem a gente vai poder falar da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro e falar da rodada seguinte, da segunda rodada da Copa do Brasil, desses confrontos. Um grande abraço, até semana que vem, se Deus quiser. É isso aí, nos vemos semana que vem. Não deixe de acessar nossas redes sociais e de participar do Atletas no Ar. Um grande abraço, até semana que vem. Eu quero mais.